Você sabe como foi o andamento de saneamento básico no estado de São Paulo? Nesse documentário falaremos sobre isso. Mas antes disso, o que é saneamento básico? Ao contrário do que muitos acham, saneamento básico vai muito além do que ter um sistema de encanamento. Ele engloba diversas coisas, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Por ser um tema bem amplo, vamos reduzir apenas para o estado de São Paulo, focando em pontos de Sorocaba. Os poucos habitantes que havia tinham como fonte de abastecimento ribeirões e fontes naturais. São Paulo só conseguiu a independência de abastecimento quando já tinha 50 milhões de habitantes, quando surgiu o abastecimento por carros-pipa e chafarizes, até a criação da Companhia Cantareira de Água e Esgotos, uma empresa privada, que substituiu o abastecimento existente, por ligações domiciliares de água. O primeiro reservatório da cidade foi construído no Alto da Consolação em 1878, e começou a operar em 1882, no ano seguinte, foi entregue o primeiro distrito de esgotos de São Paulo. Em 1890, existiam duas adutoras que atendiam a população, Ipiranga e Rio Claro. 3 anos depois foi inaugurada a adutora Guaraú, para levar água ao reservatório da Consolação, e mesmo com tantos investimentos as estruturas ainda eram pequenas perto da necessidade da população. Em 1954 o RAI foi substituído pelo DAI, Departamento de Águas e Esgotos, peça fundamental para o saneamento de São Paulo. No ano de 1968 foi criada a Companhia Metropolitana de Água de São Paulo. Ela tinha o objetivo de tratar e vender a água potável aos 37 municípios de São Paulo. Para resolver os problemas com o esgoto, em 1970, a Companhia Metropolitana de Saneamento em São Paulo foi criada para interceptar, tratar e proceder à disposição final do afluente. No ano de 1973, com a população aumentando e o índice de mortalidade infantil alarmante, foi criada a Sabesp, que fez fusão com a Comap, Sanesp e outras instituições que cuidam do saneamento, e criou o complexo que hoje cuida do estado de São Paulo. Com o grande desenvolvimento da cidade, fez com que a desigualdade dentro da região fosse cada vez mais notória, fazendo com que até 2020 1,6 milhão de pessoas ainda não tinham acesso à rede de água, 4,3 milhões não tinham acesso ao sistema de coleta de esgoto. E de acordo com o DataSUS, em 2020 ocorreram 14.126 internações por doenças de veiculação hídrica. Quanto ao quesito desenvolvimento repentino, não foi tão diferente com Sorocaba. Pesquisas indicam que não tem tanta preocupação com obras de saneamento, e nem mesmo a elaboração de projetos que porventura ainda estão no papel. Sorocaba atualmente ocupa a 12ª posição no ranking de saneamento. E foi premiado como um dos municípios que mais evoluíram nesse quesito. Sorocaba possui 723.574 habitantes, destes aproximadamente 10.517 não têm acesso à água e 12.376 não possuem acesso ao esgoto. Boa tarde, gente. Meu nome é Amanda, eu estou aqui com o professor Diego, fazer uma entrevista sobre saneamento básico com ele. Professor, quer se apresentar? Boa tarde, professor Diego de Química. Então, professor, você já morou em algum lugar com pouco saneamento básico? Sim. Se a sua resposta foi sim, qual a zona localizada? Quando eu me mudei para Sorocaba, em 1993, eu morava num bairro chamado Humberto de Campos. Não tinha saneamento básico naquela época. Numa nota, se você pudesse dar uma nota de 0 a 10 ao saneamento básico de Sorocaba, quantas você daria? 7. 7. Por que essa nota? Visto o Rio Sorocaba ainda tem muito que ser trabalhado em cima, né? E a gente percebe um cheiro forte na marginal do Agui, de acordo com o que você vai passando por ali. E desperta um fator que não está havendo tratamento de esgoto, ou seja, o esgoto está sendo desprezado no rio, né? Você consegue identificar uma grande diferença de quando você era criança à atualidade de hoje ao saneamento básico? Sim, melhorou. Melhorou, mas ainda tem algo a ser melhorado. Obrigada, professor. Oi, meu nome é Júlia, a gente vai estar entrevistando o Cláudio sobre o saneamento básico.
A primeira pergunta. Você já morou em algum lugar que não tinha saneamento básico? Já. Isso no Rio Grande do Sul, normalmente em fazenda, em áreas é fossa, né? Não tem rede de esgoto próprio. Rio Grande do Sul? Isso. Tá. E Livramento, Santana do Livramento. numa escala de 0 a 10, que nota você daria para o saneamento básico de Sorocaba? Eu dou, acho que uns 8. 8? Tá. A última pergunta. Você acredita que quando era criança ou antigamente o saneamento básico era melhor ou pior? Pior. Pior? Por quê? Se hoje, em alguns locais do Brasil não tem saneamento básico, se hoje já não tem isso, esse tipo de serviço para a população, imagina algum tempo atrás. Então, se aquele tempo, se agora está sendo difícil sanar, tem até um marco, né? Um marco de saneamento básico, tem um esforço do governo federal para que isso aconteça. Imagina isso aí, 10, não falo nem 10, eu falo mais para trás, 30, 40, 50 anos. Vai ser muito pior. Obrigada pela sua entrevista. Mas, por que não existe tanto investimento e preocupação com obras de saneamento? O crescimento da população aconteceu de forma desordenada, e falta de planejamento sanitário também dificulta a universalização do saneamento que, de acordo com o plano de saneamento elaborado em 2007, deveria acontecer até 2033, porém com o ritmo atual só ocorrerá em 2060. Outro motivo é que essas obras são caras, e podem causar conflitos por conta de intervenções no trânsito, geração de ruídos e poeira, entre outros fatores que contribuem para que a comunidade não reconheça o valor desse serviço. Além disso, essas obras não têm muito impacto político, justamente por serem invisíveis. Diante disso, é notório que ainda há diversos obstáculos a serem cruzados na questão de saneamento, questões essas que precisam ser vencidas até que toda a população tenha acesso a itens básicos como água potável e a coleta de esgoto. Existem providências que podem ser tomadas, como coletar o esgoto de forma correta, preservar os rios e mananciais, investir em educação sustentável para a população, entre outros. Esperamos que em breve a situação melhore, e que esses 1,6 milhão de habitantes consigam melhores condições para viver. Agradeço pela atenção de todos. Feito pelos alunos da Escola Técnica Fernando Prestes na disciplina de Biologia. Marcos Soares, Matheus, Júlia Tavares, Gustavo, Natália, Amanda e Milena. Edição feita por João Soares.